Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. Estamos de volta aqui a mais um estudo e hoje eu vou falar desse tema polêmico que é a respeito qual o verdadeiro nome no original de Jesus, né, do Mashiach, se é Yeshua HaMashiach, se é Yeshua ou Yehoshua ou Yahoshua, né, se é Yeshu, se alguma dessas pronúncias são pronúncias pejorativas, ou seja, uma pronúncia que desdenha do nome de Jesus. Nós vamos hoje provar isso pelos manuscritos, já que esse tema é um tema muito polêmico aqui na plataforma, né? No YouTube eu vejo pessoas falando coisas absurdas, pessoas que não mostram bases, né? Provas, mas que começam a alegar que aquilo é uma verdade. Então hoje eu vou trazer para vocês 6 versões de manuscritos da Brit Hadashah, né, que é o que nós chamamos de Novo Testamento, porém na palavra original, Brit Hadashah é aliança renovada, é diferente de Nova Aliança ou de Novo Testamento, tá? Aquilo que foi renovado é algo que já existia, mas passou por uma reestruturação. Tá? Fizeram essa mudança intencional mesmo, para que você pense que a antiga aliança foi desprezada de uma vez, mas isso é tema para outro dia. Então, a função hoje aqui desse estudo é apresentar 6 manuscritos que vão provar o nome verdadeiro mesmo de Jesus nos originais e 2 manuscritos que eu vou deixar para o final do vídeo, porque eles são mais polêmicos. É nesses 2 manuscritos que as pessoas confundem, né, essa questão de um nome que é para debochar do nome de Jesus. Então, assim, eu vou lhe posicionar na história a respeito desse assunto e isso vai ficar bem esclarecido, tá? Então, assim, os dois temas mais polêmicos, os 2 manuscritos mais polêmicos, eu vou deixar para o final, que aí eu explico melhor para vocês vão entender, né? Então, outro motivo é que vocês também, para que vocês também saiam desse vídeo hoje bem estudado e prontos para poder refutar aquelas pessoas que só lançam as suas versões, mas que não dão provas, né? Hoje vocês vão ter as provas. Bom, como eu falei, eu vou falar de 6 manuscritos, né? O primeiro é o siríaco antigo, né? Esse é chamado de curetônico. Ele data do século II, então é um dos mais próximos ao período de Yeshua. O outro manuscrito é a Peshita, né? A Peshita é a versão que tem em aramaico. Ela data ali com um texto do século III e também textos do século IV, né? A outra versão é também um siríaco antigo, porém esse é o siríaco conhecido como sinaítico, né? Esse data do século IV, tá? Ainda assim, um século próximo ali de Yeshua. Tem mais 2 versões, que é chamada Upeshito, não é Peshita, é Upeshito. Um é o ocidental e o outro é o Peshito de Crawford, ambos datados do século V. Então, observe que eu estou colocando para vocês na ordem do século, né? Do mais próximo ao período em que Yeshua viveu ali em Israel, até os que vão mais se distanciando. A outra versão é a versão de Sebastian Muster, tá? E nessa versão, é uma versão que também traz um pouco de polêmica, porque é aqui aonde as pessoas se baseiam para poder falar que o nome do Mashiach não é Yeshua, e sim Yehoshua ou Yahoshua. Segundo os pontos massoréticos, é o que indica ali, né, para poder a gente saber qual é a entonação da vogal, isso que é chamado de pontos massoréticos, ele nos indica pronunciar Yehoshua, né? Pelo tetragrama do Eterno, o mais correto seria pronunciar Yahoshua, mas aí eu vou explicar por que também nesse manuscrito tem essa diferença entre Yeshua e Yahoshua, né? E por último são os 2 mais
complexos, né, que trazem as maiores confusões na questão de dizer que, não, esse nome é um nome pejorativo em relação a Yeshua, que é o que está lá no manuscrito de Shem Tov, que é do século XIV, e o manuscrito do Dutillette, o manuscrito Dutillette, que esse manuscrito já é do século XVI, ou seja, o manuscrito Dutillette é o mais longe da época que Yeshua estava em Israel, ou seja, foi o último a ser escrito. Então vamos lá agora separar cada um. Nesses manuscritos que datam ali até o século V, todos eles estão lá, que são os mais próximos, escritos mais próximos da época de Yeshua, todos eles datam ali e escrevem o nome Yeshua, sem sombra de dúvida. Então, somente pela datação, que esses são os manuscritos mais antigos, a gente observa que o nome correto escrito é Yeshua, tá? No manuscrito, né, só para dar como exemplo, aí o Cabouris Codex, né, que é essa peshita em aramaica, ela tá lá escrita em aramaica a palavra Yeshua, né? E nós sabemos que a aramaica ela foi escrita ali no século III, tem manuscrito do século III e manuscrito do século IV. Aí vem agora a questão, então assim, todos esses que eu citei aí até agora, eles escrevem Yeshua e são os mais antigos, beleza? Mas agora a gente vai lá para aquele manuscrito de Sebastian Mustre, né? Que ele data ali do século XVI, ou seja, ele é o mais afastado. No livro de Mateus, ele traz Yeshua, e no livro de Hebreus, ele traz Yehoshua. Isso por quê? Bom, o próprio Sebastian, ele falou que esse texto em hebraico desse manuscrito, ele foi adaptado ao que já estava escrito em grego, né? Até porque, como eu falei, esse manuscrito é do século XVI, ou seja, séculos após aos outros que nós citamos. Então ele fala que para poder alinhar com o texto em grego, que lá no grego, tanto para Josué, que é o nome Yehoshua, né, ou Yahoshua, que significa Josué, e no texto em grego, tanto para Yeshua, eles usaram a mesma palavra em grego, eles não fizeram diferença de nome, tá? Mas assim, o nome Yeshua e o nome Yahoshua, de fato, é o mesmo nome. E eu tenho esse estudo aqui mostrando quando foi que essa reforma ortográfica aconteceu. E no final do vídeo você vai ver, eu vou deixar ali na tela final, esse vídeo vai estar aparecendo, aí você vai entender e você vai ver aonde está, eu mostro nos escritos originais, aonde foi que foi feita a mudança. Ou seja, em um dado momento, Josué está escrito Yehoshua, e em outro livro um pouco mais à frente ali do Velho Testamento, já vai estar escrito Yeshua. Realmente, Yeshua e Yahoshua é o mesmo nome. Porém, como Jesus, né, Yeshua veio muito depois de Josué e Yahoshua, ele já pegou o nome feito a reforma. Então, ou seja, Yeshua. Espero que vocês tenham entendido. Mas a polêmica é só essa questão. Ele, querendo adaptar o texto, né, em hebraico, em consonância com o texto em grego que já existia, ele também usou o único nome Yehoshua. E é daí que as pessoas pegam esse manuscrito do século XVI e falam, tá vendo? O nome correto é Yahoshua e não Yeshua. E confunde, porque esse é um manuscrito mais recente. Ele não pode servir de base. Os que têm que servir de base para o nome do Mashiach é o manuscrito que tem data mais antiga, né? Ou seja, os primeiros a serem escritos. Agora nós vamos lá para os manuscritos polêmicos que trazem o nome Yeshu, né? Yeshu, que algumas pessoas falam, esse é um nome pejorativo, só colocar esse nome para poder debochar do Mashiach, e eu vou explicar
por que isso acontece, tá? No manuscrito de Dutlet, tá? Você vai encontrar Yeshua ou você vai encontrar Yeshu, tá? Esses manuscritos ali naquele período, as pessoas falavam o aramaico, né? E a palavra Yeshua, ele termina com a letra Ai no final. E quando você está falando na língua aramaica, e quando a letra Ai cai no final da palavra, ela não é pronunciada. Então, no hebraico é pronunciado, ou seja, escreve igual, tanto no hebraico como no aramaico. São línguas muito parecidas, né? Então, no hebraico, a escrita é a mesma, a forma de pronúncia que é diferente. Então, o que acontece? Em hebraico você pronuncia Yeshua, porém em aramaico você pronuncia Yeshu, tá? Agora, aproveitando dessa situação, alguns israelitas que não criam em Yeshua, né? Aqueles ali que em sua versão da Bíblia fala, né, a mentira dos israelitas daquela época, aquele pouco que tinha ali, que eram os hipócritas, né, aqueles que lutavam para ficar no comando ali, né, corrompido ali naquela época, aqueles que estavam corrompidos. Então, alguns que vieram dessa crença, eles aproveitaram essa palavra Yeshu, que é a forma de pronunciar Yeshua em aramaico. Eles perceberam que Yeshu é um acróstico. Acróstico é pegar primeiras letras de uma frase, né? Então, tem uma frase e cada primeira letra de uma palavra você junta. Isso forma um acróstico, né? E aí, eles perceberam que pegando Yeshu, eles pegaram a frase que fala aqui, que seja esquecido seu nome e sua memória. Em hebraico, essa frase lá em hebraico, ela pegando cada primeira letra de cada palavra, ela forma Yeshu. Então eles aproveitaram a forma da pronúncia em aramaico e fizeram essa adaptação. É daí que vem essa história de que o nome Yeshu é uma forma pejorativa. Foi o contrário, eles aproveitaram do nome Yeshu e transformaram, né? Pegaram da frase, eles transformaram uma frase pejorativa e fizeram esse acróstico baseado no nome, e associaram a esse nome, né? Mas a verdade é que Yeshu é a forma em aramaica, porque em aramaico não vai se pronunciar a última letra, no caso do Ain, né? Então é daí que vai vir essa confusão, tá? De fato, eles pegaram, né? Eles se aproveitaram dessa forma de pronunciar e atrelaram a essa frase, né? Que seu nome e sua memória, que seja esquecido, né? Seu nome e sua memória, tá? Coisa que não aconteceu até hoje, graças ao Eterno, porque Jesus, Yeshua, é de fato o Mashiach e nós sabemos disso. Bom, então aí, com todas essas informações, fica provado que o nome correto é Yeshua, baseado nos primeiros manuscritos ali, como o siríaco lá, o curetônio, que é do século II, ou seja, bem próximo ali da época do Mashiach, e nesses manuscritos a gente já vê que está lá escrito Yeshua, tá? É um assunto muito denso, muita informação, mas aqui pelo menos você já tem os nomes dos códex, né? Os nomes dos manuscritos onde traz essas informações e explicando cada coisa, né? Da onde, por que confunde Yehoshua e Yeshua, né? Então agora vocês já sabem que é lá no manuscrito de Sebastian Mostre, porque no livro de Hebreus ele vai estar escrito Yehoshua, no livro de Mateus vai estar escrito Yeshua, mas aí você já sabe o porquê, tá? E também você sabe agora explicar por que as pessoas confundem dizendo que Yeshua é um nome pejorativo. Ele vai ser pejorativo se você tiver com a intenção de associá-lo àquela frase que se aproveitaram, certo? Então, eu queria aí aproveitar e agradecer a Gildeone Maria do Socorro por ter adquirido o nosso livro aí. Eu botei um preço simbólico de R$ 5,90, acho que é isso, R$ 5,90, mas na verdade a intenção é que metade desse valor seja doado ao orfanato e outra metade seja investida aqui para que os estudos alcancem mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.